O Salmo de número 32, versículos 8 e 9. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Deus não trata o ser humano como alguém lida com um animal botando cabresto e rédea curta. Nunca foi projeto de Deus guiar a humanidade desta forma. Deus, em sua soberania, ao criar o universo, ao criar o mundo, os seres humanos em particular, cria esses seres humanos à sua imagem e à sua semelhança. Isto significa muita coisa. Ser criado à imagem e à semelhança de Deus significa que nós não somos estúpidos, que nós não somos bestas, que nós não somos cavalos, que nós não somos mulas, que nós não somos animais que precisam ser como que amestrados, que nós não somos animais que precisam ser dominados e guiados por força. Deus nos criou com inteligência, somos seres racionais, com capacidade criativa. Deus dotou os seres humanos de um poder extraordinário, que o restante da criação não compartilha. Só a humanidade é que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ela é distinta de tudo mais nesse aspecto. E ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus, somos então dotados de um poder de relacionamento e de decisão. Podemos amar, podemos odiar, podemos obedecer e podemos desobedecer, podemos seguir pela direita, podemos seguir pela esquerda, podemos recuar, podemos adiantar. Nós temos liberdade. Deus não apenas nos dotou com esta capacidade de escolha, como Ele também concedeu espaço para o exercício desta liberdade. Repare que ao colocar Adão e Eva no jardim, Deus não fica numa marcação cerrada. Ao olharmos aquela história, fica evidente que Deus não está de marcação cerrada sobre Adão e Eva. Eu estou usando a linguagem de futebol. Ele não botou alguém mano a mano. Ele não botou um anjo no encalço de Adão e de Eva. De repente a Eva se vê tentada pelo maligno. E não está ali Deus para impedir esta tentação. Não está ali um anjo de Deus para cercear o direito de escolha daquela mulher. E posteriormente daquele homem, seu marido chamado Adão. Não é interessante isto? São dotados de liberdade e também tem um espaço para o exercício de tal liberdade, se sentem um tanto à vontade, concorda comigo? Tanto é que de repente Deus se apresenta, depois da queda em pecado. Parece que Ele estava relativamente ausente, embora saibamos que Deus está sempre presente. Nem sempre temos a consciência de que Ele está tão perto assim, concorda comigo? Parece que algo semelhante acontecia, porque de repente Deus chegou, então quer dizer que Ele não estava como agora está. Está entendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que Adão e Eva se sentiram tanto à vontade para praticar o que praticaram. Eles não estavam, assim, conscientes de estarem debaixo de um olhar recriminador de Deus. Eles se sentiram muito à vontade para fazer aquilo que fizeram. E assim parece caminhar a humanidade. Muitas vezes indiferente da presença divina.
que em todos os lugares está, que tudo sabe, que tudo vê. Certamente Deus estava presente, espiritualmente presente. Certamente Deus estava vendo, mas Ele permitiu. Ele não usou seus poderes para impedir uma ação errada do homem. Porque se fosse o propósito de Deus que o homem sempre acertasse e nunca errasse, se fosse o propósito de Deus que a humanidade inteira funcionasse ao seu comando, Ele nunca, jamais teria concedido a eles o quê? O livre-arbítrio. E se Ele concede o livre-arbítrio, Ele precisa também ser coerente com a concessão do mesmo. Ou seja, Ele precisa conceder espaço para o exercício das liberdades humanas, das escolhas. Porque senão, então, para que conceder livre-arbítrio? Se concede liberdade de escolha, de decisão, precisa conceder também espaço para estas manifestações, decisões, para que o homem possa deliberar. Mas isso é arriscado, concorda comigo? É muito arriscado. Mas só um Deus soberano pode correr tal risco. Só um ser tremendo e capaz e sábio pode correr o risco de conceder liberdades aos seus seres, criados à sua imagem e à sua semelhança, e mesmo assim conseguir conduzir a história para um final desejado, para um final feliz. E é isso que Ele promete. No meio de todas as liberdades, de todo o exercício do livre-arbítrio, Deus, em sua soberania, capacidade, Ele consegue, nesse emaranhado de linhas, Ele consegue tecer e conduzir a história para o final que Ele planejou. Só um Deus todo-poderoso, tremendo e soberano, tão soberano que foge a sua inteligência, a sua sabedoria ao nosso discernimento. Pode conceder para mim, para você, para todo mundo, liberdade, espaço para o exercício de suas escolhas e ao mesmo tempo governar, liderar a história de toda a humanidade para o final desejado. Do contrário, se Deus não concedesse livre-arbítrio para suas criaturas prediletas, elas seriam como robôs. Elas seriam... Deus teria botado um chip. Nós funcionaríamos como fantoches em suas mãos. Existem muitos cristãos que assim entendem. Existe muita gente, irmãos queridos, muito próximos a nós, que entendem que Deus decretou tudo o que acontece e acontecerá. Todas as ações humanas, cada detalhe, cada escolha, cada decisão, foi já deliberada por Deus. Deus, de antemão, prescreveu tudo o que aconteceria. Ele teria determinado tudo o que você comeu hoje no almoço, você só comeu porque foi influenciado por Deus para tomar aquela medida de comida e escolher isso e não aquilo e assim sucessivamente. Cada detalhe estaria pré-determinado, predestinado. O problema com essa posição é que recairia sobre Deus a culpa de tudo que acontece de errado, concorda? Não haveria como fugirmos do óbvio. Se Deus, desde antes da criação de tudo, já escreveu o roteiro da minha vida,
E eu não tenho escolha alguma a não ser cumprir aquilo que Ele determinou, impôs sobre a minha existência. Portanto, eu jamais tive liberdade. Eu sou como que tapeado ou enganado com a consciência ou a ideia de que sou livre, de que eu que tomo as decisões. De fato, eu não passo de uma marionete nas mãos de Deus. Deus é, sim, o manipulador de todos os eventos, de todos os incidentes, de tudo o que acontece. Ele seria o criador do mal em última instância. A causa primária de todos os males, de todas as tragédias, de todos os pecados, de todas as barbaridades, de todas as guerras, de toda a violência, de todo o ciúme, de toda a encrenca, de todo o sangue derramado, de todos os estupros, de todos os maníacos sexuais, de todos os pedófilos, todos eles estariam cumprindo um papel que Deus escreveu. Isso é horrendo demais, pelo menos para o meu gosto. Eu tenho muita dificuldade de compreender, de entender a mente de irmãos que assim interpretam as Escrituras. Esse determinismo soa horrendo aos meus olhos. Para piorar a história, eles acreditam que Deus teria, desde a eternidade, decidido quem seria salvo e quem seria perdido. Se a gente sabe por boca de Jesus que o caminho da salvação é estreito e poucos são os que se salvam, teria Deus desde a eternidade determinado que a grande maioria da raça humana estivesse destinada, sem nenhuma chance de escape, ao fogo do inferno inextinguível. Essa turma, a grande maioria da humanidade, jamais teria sido objeto do amor de Deus. Isso que cantamos hoje, Deus me ama, Deus te ama, isso que cantamos a respeito do amor e do desejo de Deus de salvar, não valeria para todo mundo. Aliás, não valeria para a maioria das pessoas, porque Deus jamais teve por intenção salvar a maioria das pessoas, isso diz esta corrente doutrinária. Estas pessoas já nasceram com seu destino traçado para a perdição, sem escapatória. São elas reféns de um decreto divino, e um dia terão que comparecer perante o tribunal de Deus, e Deus as condenará por terem feito aquilo que Deus determinou que fariam. Gente, eu não estou exagerando. Eu debati essa semana, quem teve a oportunidade de assistir, eu debati com um colega, amigo, querido, irmão. Não é para a gente desgostar das pessoas, a gente pode separar, eu desgosto desta opinião. No mais, eles têm opinião muito semelhante à nossa, mas nesse aspecto eu discordo. Mas do irmão querido eu amo, e espero vê-lo no céu. Querido pastor, humilde, que esposa esse ponto de vista, e nesse debate fica muito claro esse posicionamento, que não sou eu que estou assim, você está pintando isso com cores muito tenebrosas, não é bem assim. Gente, é exatamente do jeito que eu estou te dizendo. Eles acreditam que Deus decretou tudo o que acontece desde antemão. Aliás, eles dizem que Deus só pode conhecer o futuro porque determinou o futuro. Portanto, eles até têm uma ideia de onisciência de Deus muito limitada. Porque nós acreditamos que Deus conhece o futuro sem necessariamente ter de predeterminar o futuro para poder conhecê-lo. Nós entendemos que Deus na sua eternidade consegue contemplar passado, presente e futuro como algo claro aos seus olhos.
Assim como nós podemos olhar para o passado e lembrar do passado, Deus pode olhar para o futuro. Para Ele, passado, presente e futuro estão claros diante dos seus olhos. Está entendendo? Isso é muito difícil de compreender. Deus é eterno. Estamos falando de Deus. De alguém que nunca teve princípio. De alguém que está muito acima da humanidade. Mas eles entendem que a onisciência de Deus só pode ser possível porque Deus escreveu tudo o que vai acontecer, por isso Ele sabe. E cada um de nós seria então uma vaquinha de presépio, um instrumento manipulado por Deus. Deus iria controlar a vida de cada um de nós e cada uma das nossas ações e tudo o que acontece no mundo, inclusive as ações de Hitler. Foram instigadas, foram escritas por mão de Deus. É difícil. Gente, é difícil engolir um negócio desse. É difícil engolir um negócio desse. E o diabo? O que seria o diabo dessa perspectiva? Acompanhe o raciocínio. O diabo. Para nós arminianos, entendemos que o diabo foi um anjo de luz, criado por Deus, assim como Deus criou homens com livre-arbítrio, Deus criou anjos também com livre-arbítrio. E criado com graça, com amor, para um propósito santo, o diabo usou a liberdade que teve, que recebeu, para rebelar-se contra Deus, e assim surgiu o capeta. Fazendo uso da sua liberdade. Rebelou-se contra Deus, assim como o homem, fazendo uso de seu livre-arbítrio, rebelou-se contra o Altíssimo. Mas um calvinista pensa que o diabo foi criado por Deus para ser diabo, para fazer diabices. Eu não estou brincando. Eles creem que tudo que acontece foi escrito por Deus. Portanto, o diabo é um fantoche nas mãos de Deus. Ele representa um papel escrito pelo próprio Deus. Deus determinou as ações do diabo uma a uma. O diabo não passaria de um instrumento nas mãos de Deus para cumprir os propósitos de Deus na história. O diabo, Mussolini, Fidel Castro, todos os tiranos, Hitler, Nero, Calígula, Domiciano, todos os seres que mataram muita gente, que perseguiram muita gente, que fizeram muita barbaridade, e o próprio diabo. Nesse debate, levantei a seguinte questão: se Deus cria todos para cumprirem um papel já pré-determinado, inclusive o diabo não seria como que uma desculpa para Deus? Vamos botar a culpa no diabo, mas de fato foi Deus que fez com que o diabo fizesse isso e aquilo. Que complicado isso! Que terrível isso! Seria Deus então o autor do mal? Seria Deus então o autor do pecado, o autor da queda, o autor da doença, o autor da morte, o autor da guerra, o autor do mal, da injustiça, de todas as malignidades, de todos os demônios, de todas as assombrações, de todos os terrores? Seria isso compatível com o Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo? O Deus que se revelou em Cristo, que se fez homem, na pessoa de Jesus Cristo, é compatível com descrito por tal doutrina?
Mostrou Jesus indiferença, descaso, por quem quer que seja. Mostrou Jesus ser uma pessoa que faz acepção de outras pessoas. As ações de Jesus não revelam um coração amoroso, sinceramente preocupado em salvar a todos? Para pensar. O Deus revelado em Jesus Cristo nada tem de déspota, tirano, nada tem com o mal. Aliás, há muitos textos bíblicos que falam que Deus é plena luz. Nele não habita treva nenhuma. Que Deus não é o autor do mal. Tiago diz, com outras palavras, que ninguém deve, ao ser tentado pelo mal, dizer, por Deus estou sendo tentado. Por quê? Diz Tiago. Porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências. Em outras palavras, Deus não está instigando quem quer que seja para a prática do mal, muito menos escrevendo o mal que tem que cumprir e determinar. Determinando o mal que alguém tem que realizar. Está entendendo? Ele não prescreveu, ele não determinou o mal, ele sequer instiga, ele sequer propõe o mal, ele sequer tenta, muito menos. Seria ele o autor do mal em nosso próprio coração, em nossa própria mente. Veja que o autor Tiago, esse apóstolo querido, faz questão de desvincular Deus de qualquer mal. Deus não tem nada a ver com o mal. O pecado não habita no coração de Deus. Deus não instiga ninguém à prática do mal, do pecado. Somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Voltemos para o texto que se encontra no Salmo de número 32. Repare o seguinte, versículo 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Portanto, o que vemos Deus fazer é instruir, aconselhar, como um pai instrui e aconselha seu filho, mas ainda que tivesse poder para impor isso sobre a vida de suas criaturas, Deus jamais escolheu esse caminho. Pelo contrário, ele diz, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. Eu não quero agir assim na vida de vocês. Nunca foi meu plano colocar um cabresto na vida de vocês e um freio para puxar vocês, para frear vocês, com rédea curta, comandar a vida de vocês. Quanta gente gostaria que assim fosse? Não pense que não tem gente que adoraria que assim acontecesse. Assim eu sempre estudaria. Assim eu nunca teria preguiça. Assim eu me comportaria 100% das vezes da maneira adequada, correspondente à vontade de Deus, porque Deus estaria controlando a minha vida. Assim como alguém que joga videogame. Quem joga videogame aqui, confessa o pecado agora. Quando joga videogame, não é que eu considero pecado, mas o exagero disso, sim. Mas ao jogar videogame, nós colocamos, o que temos em nossas mãos? O controle. O controle. Nos sentimos poderosos, temos o controle em nossas mãos. E tudo que rola lá dentro daquela máquina, ali naquela tela, se move por causa do nosso controle. Eu acho isso
muito besta. Eu prefiro lidar com o animal, né? Animal, a gente não tem esse controle todo sobre o animal, a gente tem que cativar o animal, né? Ele interage, ele às vezes nos surpreende. Os seres humanos são assim, e Deus escolheu criar seres humanos, e não robôs. Deus não quer ter um controle, e não quer mover ali os comandos, apertar os botões para você ter a sua ação. Deus instrui você, Ele aconselha você, mas Ele não obriga você. Se Ele quisesse obrigar você, Ele já teria criado o mundo debaixo desse seu controle absoluto. Jamais teríamos saído fora, Adão e Eva jamais teriam pecado, tudo funcionaria do modo harmônico, de acordo com o preceito, a prescrição de Deus, e seria muito chato no final das contas. Ou não? Ou não se cansa você de tudo que é artificial? Não se cansa você de todas as bonecas que um dia você recebeu? Estou falando com as mulheres, sabe? Que diziam coisas maravilhosas a seu respeito. Chamava você de mamãe e dizia que te amava. Mas uma criança, já da idade da Helena, se cansa disso rapidamente. Ela só tem 1 ano e 4 meses. Logo percebe a artificialidade daquela expressão de louvor. Ou não? Comprei um ferrorama para os meninos certa vez, que era o sonho da minha infância que nunca tive. E ver aquele trenzinho rodando sempre fazendo a mesma coisa, logo se mostra alguma coisa muito chata. Não é? Está entendendo o que eu estou falando? Por isso que as brincadeiras entre nós, as brincadeiras entre crianças, são muito mais divertidas, porque elas sempre têm o elemento humano. E a interação humana é insubstituível. E repare que quem joga videogame gosta de jogar contra o outro, e nunca contra a máquina. Quem gosta de jogar xadrez contra uma máquina, levanta a mão. Eu gosto de jogar xadrez, mas contra a máquina não. Ou coisa besta. Você gosta de jogar videogame e desafiar a máquina contra você? Só se for para treinar habilidade. Para depois pegar o... Já está na cabeça dele? Vou treinar habilidade aqui para pegar o meu irmão, o meu amigo da escola. É isso. Aquele momento é de treinamento. Porque o grande desafio, o grande barato da vida é a inter-relação pessoal que nós temos. Se eu tivesse me apaixonado pela Cristina e para garantir que ela me amasse, tivesse levado ela para um laboratório e botado um chip na cabeça dela, robotizado essa mulher, e ela começasse a dizer todas as coisas que eu sempre sonhei em ouvir da boca dela, eu pergunto para você, que graça teria uma porcaria dessa? Ela seria uma porcaria, uma máquina, um robô. Por melhor que seja um robô, gente, é um robô. Isso não significa que o nosso louvor só faz sentido para Deus, porque nós podíamos não estar louvando. Ele curou 10, mas não obrigou os 10 a estarem com ele. Estou falando de Jesus. Só um voltou para agradecer. Todos eram livres para ter ido embora, mas aquele que voltou para agradecer foi motivo de muita alegria para Deus. O motivo da maior alegria para Deus foi quando o jovem, o filho pródigo, decidiu regressar para casa, por livre e espontânea vontade. Gente, quando nós, por livre e espontânea vontade, respondemos ao amor de Deus, isto é repleto de significado para o Pai das luzes, Criador de tudo que há. Ele é engrandecido. Sabe por quê? Porque Ele não nos obrigou. Nós não estamos cumprindo um decreto. Nós não estamos sendo manipulados e controlados por Ele. O filho, quando quis ir embora, teve liberdade para ir. Mas quando quis ele voltar, foi acolhido e recebido com muito amor e carinho. Jesus diz aos judeus: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis...
Repare, quantas vezes eu quis, Jesus é Deus, quantas vezes eu, Jesus diz, quis amparar vocês, proteger vocês, salvar vocês, mas vocês não quiseram. Portanto, existe aí um conflito entre o querer de Deus e o querer do homem. E um respeito da parte do Deus que poderia impor o seu querer com toda a tranquilidade. Nunca diminuímos o poder de Deus. Deus abstém do uso, do exercício de todo o seu controle, porque Ele é soberano até sobre a sua soberania. Ele é poderoso para autolimitar-se, a fim de buscar relacionamentos vivos e autênticos. Vocês não quiseram, eu quis, vocês não quiseram, eu quis, vocês não quiseram. Não aconteceu porque eu não quis que acontecesse. Não, eu quis que acontecesse, mas não aconteceu porque vocês não quiseram que acontecesse. Está entendendo isto? Ele veio para os que eram seus, portanto o propósito de Jesus era salvar os seus. Mas os seus não o receberam. Há tantos quantos o receberam, fizeram uso do seu livre-arbítrio, abraçaram o Natal. A luz brilhou para todo mundo, mas Herodes não quis saber da luz. Quis saber de matar o menino. Mas os pastores acolheram a luz. E o Natal se fez para eles. Era para ter se feito também para Herodes, para os judeus, para os fariseus como um todo. Mas apenas um punhado deles abraçou a fé. Quero ler no encerramento desta mensagem um versículo que se encontra em Lucas capítulo 7, versículo 30, a respeito ainda dos judeus. Lucas 7, versículo 30, diz assim: Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Lembra do versículo que citei de boca, que está lá no capítulo 1 de João, de cor. Eu citei. Ele veio para os que eram seus. Com que propósito ele veio para os que eram seus? Como a galinha para seus pintinhos, para salvar. Veja aqui o propósito em Lucas capítulo 7, versículo 30, revelado com toda clareza. Costumo usar a expressão com todas as letras, que não dá para você evitar a conclusão óbvia desse texto. Desafio a qualquer um a tentar interpretar isso de uma outra forma, sem violentar o sentido claro do texto, que é: mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles. Qual era o propósito de Deus para eles? Veja a frase subsequente: não sendo batizados por João. O propósito de Deus para eles era que fossem batizados por João. Não é isso? Era a salvação, era o arrependimento, era o perdão. É muito claro isso ou está difícil? Vamos repetir. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados. O propósito de Deus para eles era que fossem batizados, mas eles rejeitaram o propósito. Mas como posso eu? E aí eu estou falando como um calvinista. É assim que eles dizem: quem você pensa que é para rejeitar o propósito de Deus? Que autossuficiência, que prepotência é essa? Eu não estou falando de prepotência alguma. Eu estou citando as palavras de Jesus. Eu estou citando as palavras da Bíblia, que dizem que Deus concedeu este direito aos homens. Certamente Ele, sendo todo-poderoso, poderia tolir, poderia cercear o livre-arbítrio, poderia até não ter criado homens com livre-arbítrio. Mas aqui diz que eles tiveram o poder até mesmo de resistir, de rejeitar o propósito de Deus para eles. Portanto, aqueles que se perdem, não se perdem porque esse foi o propósito eterno de Deus para eles. Ao contrário do que dizem os calvinistas, que Deus predeterminou os perdidos para a perdição desde a eternidade, esse texto claramente se opõe a essa ideia, dizendo que o propósito de Deus para as pessoas é a salvação, e muitos deles rejeitam esse propósito de salvação.
e colocam-se numa condição de perdição. João, o evangelista, registra as seguintes palavras de Jesus: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ele disse, ele não veio para condenar, ele não veio para condenar quem quer que fosse. Mas o juízo é este, que tendo a luz se manifestado ao mundo para iluminar, para espantar as trevas, muitos optaram por esconderem-se em suas cavernas e rejeitaram a luz como proposta de Deus para suas vidas. Isaías capítulo 1, versículo 2 diz assim: criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Portanto, Isaías revela, é Deus falando, né? Deus é revelado através do profeta Isaías como um ser bondoso que cria filhos. Filhos, e quem cria filhos, cria com propósitos benignos. Ou vamos supor que Deus tenha criado filhos para perdição. Se vós que sois maus, sabeis criar filhos para felicidade. Quanto mais o Pai Celestial não cria filhos para um bom propósito. Veja, criei filhos e os engrandeci. Eu fiz bem a eles. Eu os exaltei. Mas eles se rebelaram contra mim. Esse mais traz consigo toda uma carga de decepção, de desilusão da parte divina. Não que ele não tivesse previsto o que aconteceria, mas certamente significa que Deus, ao nos criar, ao nos engrandecer, ao nos dar tantas capacidades, tantos dons, não tinha por intento o resultado que acabou acontecendo. Podemos nós entristecer o Espírito Santo? Podemos nós resistir ao Espírito Santo? A palavra de Deus diz que sim. Por isso Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo. Outros textos dizem: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Falando essa palavra da boca de Estevão no seu sermão, a respeito dos judeus, vocês sempre têm resistido ao Espírito Santo, ao propósito de Deus para as suas vidas. Esse texto casa bem com Lucas 7:30. Portanto, vou concluir dizendo o seguinte: Deus é bom, e não há nele maldade alguma. Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, com o melhor dos propósitos, com a melhor das intenções. Mas ao conceder liberdade ao homem, ele também tem que conceder espaço para o exercício dessas liberdades. O que resulta em quê? Em rebelião, pecado. Ele não pode ir tolhindo todas as rebeliões. Ele não pode ir cerceando todo o exercício das liberdades. Ele precisa conceder espaço. E ao conceder espaço, o mal começa a se expandir, como vemos na história da humanidade. Mas não pense que Deus abandonou a humanidade. Deus já antecipadamente, desde a eternidade, antevendo o que aconteceria, porque jamais foi ele pego de surpresa. Ele preparou a nossa salvação, a nossa redenção e o conserto de toda a história. Está entendendo? De antemão, propôs o Cristo, propôs o Natal, propôs a Páscoa e um caminho no meio do temporal, no meio da tempestade, no meio dessa confusão, no meio dessa Babel. Deus tem as suas ações. Deus está atuante na história da humanidade. Ele está presente e Ele tem uma linha traçada no meio de toda essa confusão, e Ele vai dando nó em tudo, até o último capítulo da história. Não percam por esperar, né? A história revelará como Deus, em sua soberania, foi capaz de conceder espaço para as pessoas agirem livremente, mas mesmo assim teve o domínio, digamos, a história em suas mãos. Como isso é possível? Um dia saberemos, mas Ele é Deus e tudo pode. E foi do seu agrado vir a esse mundo na forma de servo,
Deus poderia ter vindo todo-poderoso para subjugar todas as vontades, para nos conquistar pela força, mas já dizia ele desde os tempos do Antigo Testamento: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E veio o Cristo sendo levantado na cruz e atraindo os homens a si, nem por força, nem por violência, é pela via do amor, é pela graça. Foi esbofeteado, cuspiram, gritaram: crucificam, mas ele conquistou e tem conquistado mais e mais corações espontâneos, livres. Ele nos amou. No meio de tudo isso, ele revela o seu amor, e o seu amor nos constrange. Não é isso que diz o texto bíblico? Não é a força, não é o poder de Deus que nos constrange. Ele não nos domina pela força do seu poder, ainda que pudesse. Ele limitou-se, restringiu-se neste aspecto, nesse quesito, para poder nos conquistar por uma outra via que nada tem a ver com esse poder, mas com outro poder, que é o poder não da força, mas do amor. O amor de Cristo nos constrange, nos atrai, nos conquista, nos deixa encabulados, nos deixa numa situação, mexe com a gente. Ele nos conquista pelo seu amor. Assim foi do seu agrado. E quando amamos a Deus, os seus mandamentos não são pesados. Ele disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é leve, meu fardo é leve, é suave, não tem peso nisso. Mas como? Fazer a vontade de Deus é coisa pesada. É sempre pesada para quem não tem amor. Com 18 anos a Cristina se muda. Eu namorava com ela, ela se muda por causa do pai dela como pastor. Foi ser pastor em Cangaíba. Eu morava em Cidade Ademar. Naquela época, para chegar em Cangaíba, eu tinha que pegar o metrô, um ônibus até o metrô de Cidade Ademar. Chegava em Jabaquara, descia depois na Estação São Bento. Descia na Estação São Bento e pegava o ônibus São Miguel, que vai passar lá na Avenida Cangaíba. Era esse o caminho que eu fazia. E fazia com muita frequência. Gente, eu tinha um pique para fazer esse negócio, essa caminhada, ida e volta, que vocês não fazem ideia. Vocês fazem ideia. Quem já amou aqui sabe do que eu estou falando. O Rafael parece que se apaixonou por alguém. Morava em Ipatinga, não é isso mesmo? Ipatinga é longe. É bem depois de Belo Horizonte. É para cima. Já está no caminho da Bahia. Mas esse moleque não media esforço para ir lá, não. Ele já tem 21 anos de idade, mas para mim é sempre uma criança. Passagem aérea, uma vez, pagou caríssima. Uma perninha daqui para Ipatinga é caro. É todo o pagamento dele, está aqui. Nenhum sacrifício se fazemos com amor. Isso não pesa nada. Para ver a pessoa que você ama, você paga e paga com gosto que você não tem ideia. E ônibus. E voltava de lá no domingo, chegava direto, mal dormia, ia para o serviço no dia seguinte. No dia seguinte não, já chegava de domingo para segunda, né? E ela fazia a mesma coisa vindo para cá. O que a gente está querendo dizer? Que quando a gente ama, isso é facinho. Agora me manda lá para Cangaíba, para fazer o favor para alguém. Você está entendendo? Olha, eu tenho um negócio, uma correspondência aqui, eu não vou poder fazer hoje, mas você não pode pegar 3 conduções, chegar lá em Cangaíba hoje? Falar, mas Cangaíba, de Cidade Ademar, isso é muito longe. Ipatinga, é longe demais de São Paulo. Quando você não tem amor, não é tudo custoso, está entendendo? Tudo é custoso. A preguiça vem com uma facilidade, as desculpas são escandalosas até. Ah, não dá, já tinha outro compromisso. Mas quando a gente tem amor, é prioridade número 1.
O amor faz toda a diferença. E o caminho que Deus escolheu foi amar você e mostrar que por você Ele paga qualquer preço. Ele já pagou, até mesmo da própria vida. E se isso não foi suficiente para te conquistar, eu acho que não tem mais nada que Ele possa fazer. Eu convido você, como lição de casa, a meditar em Isaías, capítulo 5. Lição de casa, guarda esse capítulo. Uma parábola do Senhor da vinha. E nessa parábola do Senhor da vinha, Deus diz: plantei uma vinha, preparei o terreno, cuidei para que ela tivesse todas as condições propícias para produzir a melhor uva, mas produziu uvas bravas. E Deus levanta um desafio e Ele diz: o que mais poderia eu ter feito em favor da minha vinha para que ela produzisse uvas boas? Por favor, digam para mim, será que há algo que eu deveria ter feito que eu não fiz? A resposta óbvia é, não, Ele tomou todos os cuidados. Ele criou vinha boa, plantou e deu todas as condições. Quer que você produza frutas boas. Se não produz frutas boas, a culpa é sua. Ele no dia do juízo vai dizer assim: vem aqui conversar comigo. O que é que eu podia ter feito por você que eu não fiz? E você não vai poder dizer assim: todas essas uvas verdes que eu produzi são porque o Senhor me deu o gene de plantar uva verde, amarga. Não tem essa conversa no dia do juízo final. Deus é justo. E todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestar conta sobre o bem ou mal que fizemos no corpo, em nossa vida. E aquele não será um dia de desculpas, porque Deus jamais traçou o nosso destino para a perdição, porque temos escolha, porque temos o Evangelho, porque temos recebido luz e devemos responder à luz que temos recebido. Amém e amém.